Oi, eu sou a Eloá, do Grupo Impacto, e hoje a gente vai fazer entrevista com o pastor Wilson, com a evangelista Cleo e com o presbítero Maurício. Oi, eu sou o Juan, do grupo da Eloá. Eu sou a Maria Eduarda, do grupo da Eloá. Vamos começar com a primeira pergunta para os três. Como descobriram o chamado e o propósito de Deus na vida de vocês? Então, a descoberta do chamado começou com o envolvimento com a obra de Deus. Como eu falei ontem, nós só entendemos o nosso chamado quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Se nós não estivermos envolvidos com Ele, nós nunca descobriremos o nosso chamado. Por que tem tanta gente na igreja até hoje que não descobriu o chamado? Porque não é envolvida nem com a igreja e nem com Deus. Porque relacionamento com Deus traz direção. E esse direcionamento para as nossas vidas apontou o ministério pastoral para a minha vida. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Boa noite. Então, eu comecei a saber verdadeiramente qual era o meu ministério, conforme o pastor falou. Quando eu comecei a me dedicar na obra, comecei a me lançar, comecei a ter relacionamento com Deus, comecei a renunciar àquilo que me afastava da sua presença e me envolvi com Jesus de uma forma sobrenatural e a gente está nesse relacionamento até hoje. E espero que até a eternidade, mas veio mediante esse envolvimento mesmo com a obra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, boa noite. Bom, o meu chamado, eu comecei a ter entendimento um pouco mais profundo daquilo que Deus queria para a minha vida, conforme eu vinha me comprometendo com a obra do Senhor. Cada dia que passava, né, que já estamos aqui já ao longo de 16 para 17 anos, e a cada dia que passava, a gente renunciava mais à nossa própria vida para verdadeiramente viver a vida de Deus na presença de Deus e no corpo, como corpo de Cristo aqui na igreja. E ao longo dos anos, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo o que verdadeiramente Deus queria da minha vida. Mas isso só aconteceu quando verdadeiramente eu me aprofundei em me comprometer com o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Conte como foi a primeira experiência de vocês em expulsar espíritos malignos E lições importantes para a nova geração. Sabe, expulsar demônio é uma autoridade que Jesus deu para todos nós. Nós não temos nenhuma caça a demônio e nem temos nenhum sentimento de alegria com isso, porque o nosso objetivo não é esse. O objetivo da igreja, o nosso objetivo como pastores, é ganharmos almas para o reino de Deus. Mas, às vezes, vai surgir a necessidade de expelir um demônio de uma pessoa, nós vamos fazer isso. Mas, normalmente, nunca é muito agradável. Mas nós fazemos isso com força e com autoridade dada por Deus. É como o pastor falou. Eu não gosto também de ficar expulsando demônio, não. Eu gosto de sentir a presença do Espírito Santo. Mas como eu falei para vocês já ontem, autoridade, vocês precisam ter autoridade espiritual. Não se entra no mundo espiritual de qualquer maneira. Vocês precisam estar revestidos das armaduras que Deus, né, Ele vai nos dar através da sua palavra. Efésios capítulo 6 vai dizer isso, né? Para a gente se revestir de todas essas armaduras. Então, às vezes, vocês podem estar achando que o mundo espiritual é brincadeira. E o mundo espiritual não é brincadeira. É algo muito sério. Então, essa autoridade vem mediante a busca. Então, conforme você vai buscando, o Espírito Santo ele vai te dando autoridade, vai te dando poder, mas vem mediante a busca. E eu também não gosto muito de ficar mexendo com o inferno, não. Eu gosto mesmo de sentir a presença do Espírito Santo. Bom, o conselho que eu deixo para a juventude, né, é que verdadeiramente vocês venham se revestir. Vocês venham buscar a presença de Deus, vocês venham se submeter ao senhorio de Jesus Cristo sobre a vida de vocês, porque toda outorga de poder, ela vem mediante a renúncia. Cada vez que nós renunciamos mais ao mundo, mais nós estamos nos aproximando de Deus. E quando acontece isso, é natural
isso acontecer, Deus derramar unção e poder sobre a sua vida para um exercício ministerial na terra. Então, eu quero deixar bem claro que eu também não sou fã, tá, de mexer com esse tipo de trabalho, porque isso é muito cansativo, tá? Isso deixa as nossas emoções muito abaladas, porque muitas das vezes a gente não compreende muito o que é o mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele é algo real e é algo muito sério, a qual eu respeito muito. Mas se há sobre mim uma autoridade, um poder, uma outorga dada por Deus para o exercício ministerial na terra, eu não me desfaço do meu ofício. Sabe? Eu estou sempre fazendo aquilo que Deus propõe para que eu faça, mas não é algo que eu goste de fazer. Mas aparecendo necessidade, eu sempre vou me apresentar debaixo da autoridade que há no nome de Jesus e eu vou repreender os espíritos malignos no nome de Jesus. Não é por nós, é sempre por intermédio de nós. Qual foi sua maior busca e o que você fez para que Deus pudesse te dar uma resposta sobre determinada situação? Nós vivemos nessa busca, né? Eu estou aqui correndo na mente aqui, lembrar uma experiência dessa, mas nós vivemos numa contínua busca com Deus. Porque ontem eu estava até falando para um determinado grupo que o nosso relacionamento com Deus ele não é estático, ele é progressivo. Sabe, a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos relacionando melhor com Deus, e cada vez que nós nos relacionamos melhor com Deus, as nossas experiências vão ficando mais marcantes. Eu até ontem contei uma experiência que marcou muito a minha vida cristã, quando eu estava no mercado, saindo do mercado, o mercado estava em decadência, e um dia eu estava orando no meu banheiro da minha casa, e eu estava ajoelhado orando no banheiro e chorando muito ali, conversando com Deus. E eu senti duas mãos muito pesadas no meu ombro. E eu, quando senti aquelas duas mãos, eu pensei que era o Eliel, porque o Eliel tinha essa mania, quando via a gente chorando, ele vinha abraçar a gente para tentar consolar. E quando eu olhei, o Eliel estava deitado com a mãe dele na cama. E eu pude entender que era a mão de Deus. Ele me mostrou que ele estava comigo. E isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida. E a partir daquele momento eu tomei umas decisões que tinha que tomar e passei a seguir 100% a orientação que Deus estava me dando. Mas aquela foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu tive uma experiência que marcou muito minha vida. Eu estava passando por uma situação meio difícil e eu comecei a falar com Deus em oração. E eu chorava muito quando eu falava com Ele. E Ele me deu uma estratégia, que foi uma experiência que eu levo para a minha vida inteira. Para mim vencer as guerras que eu estava vivendo, eu precisava falar com Ele em línguas. Ele falava comigo, ora em línguas, porque conforme eu orava em línguas, o Espírito dele ia trazendo para a minha vida aquilo que eu necessitava. Então, enquanto eu orava em línguas, o Espírito Santo, automaticamente orava por mim e aquilo que eu precisava estava sendo liberado no mundo espiritual. Então, é uma experiência que marcou muito a minha vida e até hoje. Eu oro em línguas porque eu sei que o Espírito Santo está orando por mim. E você perguntou alguma outra coisa também aí. Para que Deus pudesse te dar uma resposta sobre determinada situação. Então, foi isso. Uma experiência que eu guardo para mim é isso. É orar em línguas. Eu sempre, desde o início da minha caminhada, eu entendi que eu deveria dedicar a minha vida ao ministério da oração, porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Tiago que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E um dia eu tive uma experiência muito extraordinária, onde assim que a Cleo descobriu que ela estava com câncer, né, a gente ainda não sabendo como procederia e sendo algo muito novo nas nossas vidas, a gente não sabia ainda como lidar. Constantemente eu ia para o monte orar e num determinado dia eu estava lá no monte sozinho, orando ao Senhor, e eu lembro que uma das minhas últimas palavras em oração foi me dirigindo para Deus curar a minha esposa.
E quando eu desci do monte, quando eu cheguei na minha casa, tinha uma moça num apartamento alugado ao lado do meu, e quando eu fui passando pela porta dela, ela deu um grito com autoridade e se dirigiu a mim dizendo assim: homem, pensas tu que eu não vi quando tu disseste lá naquela campina, Deus cura minha esposa? Ali verdadeiramente eu entendi que em meio à minha aflição, o Senhor estava comigo, e foi uma experiência muito marcante na minha vida, que constantemente eu trago à minha memória para acender a chama da esperança no meu coração. Então, tio, você falando isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive de quando minha mãe estava no hospital, em uma das segundas a terceiras crises dela, porque minha mãe tem lúpus, né? E ela tem uma doença que abate muito ela, e ela fica irreconhecível, fica totalmente diferente. E eu tava na igreja, não foi nem nessa igreja aqui, eu tava na Batista, né? E eu sonhei que tinha um anjo me dando a mão nessa época, porque eu tava muito... Porque eu não gosto de demonstrar sentimentos, né? Eu não gosto de demonstrar que eu tô triste, que eu tô mal. Por causa da minha irmã, né? Que é novinha e ela sente também, aí é horrível. Aí todo mundo lá em casa tava num climão, todo mundo lá em casa, clima terrível. Aí eu sonhei, né, com um anjo me dando a mão, e eu tinha sonhado com o nome do anjo, né? Aí depois eu fui pesquisar pra ver o porquê que eu tinha sonhado com o nome. Aí eu vi que era um anjo da cura, né, que tinha falado lá. Aí eu senti que o Espírito Santo tava comigo naquele momento, que foi muito difícil pra mim e pra minha família. Aí toda vez que eu abraçava alguém na minha família, eu ficava super emotiva. Aí eu comecei a chorar na frente deles, coisas que eu não fazia antes, porque eu não gostava, eu sempre saía de perto, porque foi uma situação muito ruim pra toda a minha família, né? Ficaram todos bem mal, porque minha mãe realmente foi Deus só, porque, meu Deus, aquela dali passou por coisas muito grandes. Qual foi o seu maior desafio na caminhada? O maior desafio na caminhada é renunciar, né? É a nossa renúncia, né? Esse é o nosso maior desafio. A cada dia nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar os nossos sentimentos, renunciar aos nossos desejos. É uma renúncia contínua, é o que eu falei para vocês no começo. O relacionamento com Deus, ele é progressivo. E por ele ser progressivo, ele exige algumas renúncias de cada um de nós. Eu acho muito interessante quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, no livro que está mostrando na galeria dos heróis da fé, no verso 24 vai dizer que eram homens que amavam mais a Deus do que as suas próprias vidas. Eles colocaram Deus como prioridade. E esse é o nosso maior desafio, é nós renunciarmos a cada dia, porque nós temos uma natureza humana dentro da gente que grita pelos desejos, pela vontade, pelos sentimentos, e nós precisamos viver lutando com ela todos os dias. Todo dia é um desafio que nós enfrentamos, mas graças a Deus tem nos dado a vitória através de Cristo Jesus. É a mesma resposta do pastor. Renunciar às nossas vontades. Tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão, né? Deixar. Às vezes a gente também até se priva de estar em alguns locais, né, pastor? Algumas reuniões de família. A gente não participa de algumas coisas por conta que dessa intimidade, esse relacionamento, vai ter lugares que o Espírito Santo vai falar para você que não quer que você vá. Você, como ser humano, você está louco para ir. Mas dentro de você, o Espírito Santo fala, não vai. E você tem que renunciar àquilo por conta do seu chamado, por conta das suas escolhas, que é viver com Cristo. E aí é o que o Maurício tinha acabado de falar. Quando você decide se entregar verdadeiramente a Jesus e viver o propósito, não é mais você. Não é sobre você. Agora é tudo sobre Ele. Agora é Ele na sua vida. Não é mais você com as suas decisões. Eu até falava ontem, não sei com qual dos grupos, que a gente tem uma maneira de falar assim, Senhor, tudo que eu tenho é seu, minha vida é tua, mas a gente entrega assim meio que tomando de volta. Só que quando você decide viver o teu chamado, você precisa esquecer, que agora você não tem mais, como que eu vou falar? Não tem mais aquilo, vou e ninguém manda em mim. Não, você agora
tem um compromisso com Cristo, então você tem que renunciar, tem que abandonar algumas coisas para viver aquilo que ele quer. Eu acho que o maior desafio do meu chamado é ser um exemplo para a Igreja de Cristo Jesus, ser um presbítero segundo a Bíblia nos orienta a ser. Eu acho que esse é o maior desafio do meu chamado, porque nós somos uma carta em branco a ser lida, né? Todos os dias as pessoas estão nos observando, todos os dias nós somos inspiração para alguém, todos os dias temos alguém esperando alguma coisa das nossas vidas. E muitas das vezes as pessoas olham para o nosso cargo eclesiástico esquecendo que somos seres humanos normais como todo mundo, né? O nosso cargo não onera a gente ser pessoas comuns, pessoas normais, aonde nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia, nós sentimos dor, nós sentimos diversos tipos de sentimento que outras pessoas que não possuem o mesmo cargo que a gente também sentem. Mas essas pessoas que estão sentindo diferente de nós, elas esperam olhar para a gente e ver algo que verdadeiramente venha dar força a ela para que ela venha sair daquele estado. Ou seja, a partir daquele momento que Deus outorga autoridade sobre a sua vida, você passa a ser referência, sabe, no ambiente que você está inserido. Eu acho que o maior desafio dos pastores hoje é você se aplicar a tal forma a qual você possa ser espelho para aquelas pessoas que estão inseridas no mesmo ambiente que você. Conte duas experiências que vocês tiveram sobre o milagre. Duas experiências sobre milagre. Poxa, a primeira experiência é a cura que eu recebi. Eu tinha ataque epilético. Eu, com 12 anos, eu tive a primeira crise de epilepsia, caí na rua, quebrei os dentes, sabe? Fui para o hospital, o médico me proibiu de um bocado de coisas. E a segunda crise eu tive com 17 anos de idade. E nesse dia que eu tive a segunda crise, quando eu estava passando muito mal, eu morava com a minha irmã Lisiane no Rio, e eu estava passando muito mal. Ela chamou um pastor que era vizinho nosso, lá no Rio. Meu pai morava aqui em Jacareí e eu estava em Campo Grande, na casa da Lisiane. Ela chamou esse vizinho lá, ele veio correndo, ele orou por mim e ele falou para mim assim, ó, esse moço nunca mais vai ter isso. Essa segunda crise eu tive quando eu tinha 17 anos. Hoje vou fazer 53 anos e nunca mais tive, porque realmente eu fui curado. É por isso que a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que Deus nos cura, daquilo nós não morremos mais. Eu vou morrer de outra coisa, mas não de uma crise de ataque epilético, porque eu fui curado. E eu também já tive uma cura no estômago. Às quartas-feiras, nossos cultos aqui eram às quartas-feiras. E toda quarta-feira, quando eu fazia jejum, porque dias de culto oficial, eu gosto de fazer um jejum. E normalmente, quando eu fazia jejum, eu passava muito mal. Eu vinha para a igreja com muita dor de cabeça e passando muito mal mesmo. E uma quarta-feira dessa, eu subi a rua e falando isso com Deus. Falei, Senhor, toda quarta-feira eu faço jejum, eu passo muito mal. E hoje eu vou para a tua casa. Eu vou orar por pessoas que vão entrar ali doentes, vou orar por pessoas que estão aprisionadas, e eu estou nessa situação. E eu subi a rua inteira conversando com Deus. Antigamente, nós sentávamos no púlpito ainda, e eu sentei no púlpito, e o culto começou, a dor nunca mais voltou. Hoje eu faço jejum de 3 dias, faço jejum até mais um pouquinho, não tenho problema com isso, porque eu fui curado. Essas duas experiências pessoal eu vivenciei. Teve também outras curas dos meus filhos, outros milagres na minha família, mas essas duas na minha vida foram muito impactantes. A primeira experiência que eu tive com cura foi quando eu fiquei grávida do Rafael. No segundo mês de gravidez, eu descobri que estava com rubéola. Então, os médicos falavam que meu filho ia nascer surdo, podia nascer cego, sem tampão da cabeça, todo deformado. Cogitaram até a hipótese de eu fazer um aborto, porque ele ia nascer todo deformado, porque é uma enfermidade que faz isso com o feto, e eu estava com pouco tempo de gestação. E quando meu filho nasceu, eu nem quis ver ele, assim, de primeira.
Eu só queria saber se ele estava completo, se tinha todos os dedos, se estava com o tampão da cabeça, se não era cego. E meu filho nasceu perfeito. Para a glória de Deus, é perfeito, meu filho. E a segunda experiência que eu tive com cura foi, como eu falei, que foi quando eu fui, né, presenteada com esse ministério evangelístico, que eu fui para fazer uma cirurgia e remover 2 tumores na garganta, e chegou lá e eles não estavam mais, estava pequenininho. Eles não estavam mais grandes como eles estavam e eu não precisei mais operar. Esse foi um milagre também. A minha primeira experiência com milagre foi essa questão do nosso filho, do Rafael, né? Onde era tudo muito novo para mim, eu muito novo na fé, vivendo tudo de maneira precoce, né? E mesmo assim eu cria que alguma coisa Deus poderia fazer, né? A cada consulta que a Cleo tinha no pré-natal e a médica, ela falava para tirar a criança, para ela abortar, porque nasceria defeituoso, faltando pedaço, enfim. Mas nós crimos que alguma coisa iria acontecer de bom, sabe? No nosso interior, mesmo sem entendimento, na época a gente entendia que a melhor coisa naquele momento era continuar acreditando que alguma coisa Deus ia fazer e ele ia nascer perfeito, e hoje ele está aí para a glória de Deus. E a segunda experiência que eu tive, e essa foi muito forte também, que foi questões de horas assim que Deus trabalhou. Meu pai já estava internado há 32 dias no hospital de Angra dos Reis. Ele já estava desenganado pelos médicos. Eu tinha que pagar uma médica para vir de Volta Redonda fazer a sutura no estômago dele, que o medicamento não estava mais adiantando, ela já tinha vindo 5 vezes. E na última vez que ela veio, ela me sentou numa sala de estar lá do hospital e falou para mim: olha, eu não vou vir mais se você me ligar, porque o seu pai ele tem 1% de chance de sair desse quadro que ele se encontra e eu não vou ficar ganhando aqui o seu dinheiro. Eu falei: doutora, tudo bem, eu agradeço a sua gentileza, mas 1% é suficiente nas mãos de Deus, é o que Deus precisa para ele agir um milagre, e se for da vontade de Deus, vai acontecer do jeito que ele quer. Acabei ali de ter aquela conversa com ela, fui para o estacionamento das ambulâncias lá atrás do hospital, era mais ou menos 1h30 da tarde quando isso aconteceu, chovia fraco, e eu estava muito triste mesmo, porque eu já estava ali muito tempo, ninguém aguentava ver meu pai, ninguém ficava com ele, ninguém revezava comigo, a carga estava toda nas minhas costas, e eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais, né? Eu preciso que o Senhor me socorra. Ou o Senhor cura, ou o Senhor leva, porque eu não estou aguentando mais. Eu não tenho mais condições financeiras, eu não tenho mais condições físicas, eu não tenho mais condição emocional para estar lidando com essa situação. Eu ajoelhado ali, chovendo, e me levantei do joelho e vim para casa. Meu pai estava todo entubado, todo ruim, sabe? E vim para casa. Quando foi 10 horas da noite, voltei para o hospital, porque eu dormia lá no hospital, que eu cheguei lá na sala, eu olhei lá pelo vidrinho da porta, meu pai já não estava mais na cama, aí minhas pernas tremeram um pouco, eu falei: bom, morreu, tá tudo bem, tudo certo, já estava muito ruim mesmo, agora vamos cuidar. E nisso veio uma menina da limpeza, que ela limpava o hospital, e eu já estava 32 dias ali, você acaba fazendo amizade, você querendo ou não, no hospital. E ela veio assim meio que sorrindo para mim, ela falou: já sabe? Eu falei assim: já sei, meu pai morreu, né? Aí ela falou assim: não, menino, o homem aí deu uma reviravolta, aí de tarde foi melhorando, quando foi de tarde já tiraram e desentubaram o homem melhorou e já mandaram para a enfermaria e já estava lá em cima, nos quartos lá em cima, sem nenhum aparelho no corpo. Aí eu subi correndo, quando eu cheguei lá na porta, meu pai fez o sinal assim de positivo para mim, e eu falei: meu Deus, foi coisa... Eu saí daqui, o homem estava morto, voltei, o homem estava vivo. Então foi algo assim surpreendente para mim, assim, o agir de Deus. Conte uma experiência sobrenatural que você já teve com Deus.
Uma experiência sobrenatural, poxa. Tô tentando lembrar aqui. Lembra aí, Maurício, alguma aí? Creu? Eu tenho bastante. Conta uma aí, ó. Então, primeiro, enquanto eu vou lembrando a minha aqui, ó. Eu tenho bastante experiência sobrenatural, assim. Uma experiência linda que eu tenho foi que eu estava passando uma crise financeira muito grande e não tinha condições de fazer compra. Eu só tinha um aluguel, dinheiro do aluguel para pagar da loja ali da minha esposa, porque ela não tinha feito nada durante o mês. E o que a gente mais prezava naquele tempo, e a gente continua prezando, era que o nome de Jesus não seja defamado pelas nossas vidas. Porque a primeira coisa que as pessoas falam é que a gente é crente, né? Então, nós temos que zelar pelo nome de Jesus. E eu estava com muito medo, porque eu não tinha mais nada para comer em casa, estava muito difícil. E eu estava no monte orando, gritando, chorando, e eu escutei a voz de Deus nitidamente no meu coração para que eu fosse fazer compra no Guanabara, e eu fui. E eu tinha apenas R$900, e ali eu fiz toda a compra, fiz toda a feira, comprei carne para dentro de casa. E quando nós voltamos no outro dia, a minha esposa, o que ela não fez em 30 dias, ela fez em um único dia. Nós abastecemos a nossa casa de compra e ela conseguiu pagar todo o aluguel. Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro para a gente passar a semana. Então, assim, foi uma experiência muito sobrenatural. Eu tenho muita experiência com Deus desse tipo e foi algo, assim, surpreendente, que o que ela não conseguiu fazer em 30 dias, ela fez em um único dia, ainda sobrou um pouquinho de dinheiro para a gente. Eu lembrei uma aqui da minha infância. Ontem eu contei pro pessoal que o dia que eu nasci, meu pai aceitou Jesus. Eu me entendo como crente desde da minha vida inteira. Eu sempre entendi que eu nasci num lar cristão. E eu sempre gostei muito de pão. Sabe, sempre fui apaixonado por pão. E um dia, meu pai estava desempregado há um bom tempo. Meu pai era metalúrgico, nós morávamos no Rio. E meu pai estava desempregado. E naquele dia, minha mãe não tinha dinheiro para comprar pão para a gente. Aí ela mandou eu comprar um leite. O Val ainda era pequeno. Ela me deu umas moedinhas para me comprar um leite, para ela fazer um mingau para o Val. E quando eu saí para comprar o leite, ela falou, não pode perder nenhuma moeda porque é a conta do leite. E antigamente tinha leite A, B e C. E o dinheiro que ela me deu era para comprar o leite tipo C. Era um leite em saquinho. E quando eu botei o dinheiro no balcão, assim, para pedir o leite à dona da padaria, ela contou o dinheiro e me deu o troco. Eu falei, moça, não tem troco. Ela, tem troco sim, menino, pega o troco aqui. Eu falei, moça, minha mãe falou que não tem troco. Ela falou, menino, pega o dinheiro. E quando eu peguei o dinheiro, era a conta dos pães que nós a conta dos pães para o café da manhã lá em casa. Aquele dia eu vim para casa feliz da vida em ver o cuidado de Deus. Deus não deixou faltar o pão no café da manhã naquele dia. Então, eu tenho muitas, mas eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus, que eu ainda nem conhecia, na verdade, esse Deus maravilhoso, né? Eu não era ainda crente, mas ele já cuidava de mim. Ele sempre cuidou de mim e meu pai, ele era um homem, né, bem-sucedido, só que meu pai perdeu tudo e a gente foi morar de favor. Tivemos que sair de uma casa confortável, uma casa boa, uma casa onde a gente tinha tudo, para morar de favor. E nessa casa a gente dividia essa casa com os ratos. A gente dividia a casa com os ratos. A gente já ficava pensando quando chegasse a noite que tinha que apagar a luz, porque eles ficavam correndo e era uma coisa horrível. E minha mãe, ela tinha muita vergonha de falar, né, o que a gente estava passando e era fome mesmo. E um dia eu cheguei no meu trabalho e eu falei assim com o meu patrão que ele na verdade falou assim, menina, que ele sempre me chamava de menina, não vai almoçar? E eu falei, não, hoje eu não tô com fome. E ele falou, não é possível, que eu tinha muita fome. Aí ele falou assim, não é possível, tá acontecendo alguma coisa? E eu tava muito triste. E já tava também ficando muito magra. Aí eu contei pra ele, ele falou assim, olha, eu vou te dar uma ideia. Assim, mata galinha e mata cabrito e vende para chinês, porque isso dá muito dinheiro.
Aí eu cheguei com essa ideia na minha casa, falei pro meu pai. Aí a gente morava perto de um sítio dos cabritos, onde tinha uma fazenda. Aí meu pai falou assim, então, vou matar os cabritos, mas a gente não tem dinheiro para comprar, como é que a gente vai fazer? Eu falei, pai, compra com a garantia de eu vender no sábado e a gente vai lá e paga. Aí meu pai foi lá, aí meu pai falou assim, Cleo, mas a galinha pintada é muito cara. Aí eu falei, compra a galinha branca. Aí ele falou assim, mas não pode. Eu falei, compra a galinha branca que eu vendo ela como pintada. E assim, eu vendi muita galinha e muito cabrito e a gente ganhou um dinheiro e pagou as contas e a gente comeu naquele dia. Foi algo sobrenatural, uma experiência sobrenatural. E depois disso eu fiquei acho que um ano vendendo galinha e ó, até a galinha era falsa. Porque eles falaram que era galinha caipira, só que eu não tinha dinheiro para comprar galinha caipira, eu comprava galinha branca e vendia como caipira e eles não sabiam. Obrigado, gente. Obrigada, reunião. Impacto. O nome do meu grupo é Impacto e ele vai ganhar, né? Não.